oportunidade, como também a todo o corpo ministerial desta igreja. Que Deus possa abençoar todos os departamentos. Toda a minha gratidão a Deus por isso. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela, por favor. Abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Quantos encontraram, diga graças a Deus. Mateus capítulo de número 16, nós iremos ler a partir do versículo de número 24. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24. Se você quiser ficar sobre os seus pés, Mateus capítulo 16, versículo de número 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Pai, nós te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido o pão provido do céu para as nossas vidas. O que nós precisamos nesta noite, ó Pai, é da sua palavra. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso, e quem decide isso é o Senhor. Fala conosco através da sua palavra. Fale conosco, porque nós sabemos que a sua palavra, ela é paz, alívio, força, remédio, vigor. Então, por favor, ó Deus, não permita que ninguém fique confundido, mas que todos possam, Pai querido, assimilar a sua palavra e voltarem ao Pai querido com toda a certeza que mais uma vez o Senhor foi fiel na vida deles. Amém. Pode tomar o teu assento, fique à vontade. Queridos, esse texto que nós tomamos como base para o corpo sermonário trata-se de uma opção condicionada na fala de Jesus para os seus discípulos acerca de o seguir. E quando digo uma fala condicionada, apesar de Jesus dizer: se alguém quiser vir após mim, ele está direcionando isso para os seus discípulos, dando a eles uma opção, uma escolha, e não os obrigando, mas está dizendo a eles: se vocês quiserem, ou se qualquer um quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e continue a sua caminhada me seguindo. É necessário entendermos que esta palavra do Senhor Jesus, ela não nasce simplesmente nesse versículo. Esta palavra, ela nasce exatamente por causa de uma repreensão do Senhor Jesus ao apóstolo Pedro, logo após o Senhor Jesus revelar que ele deveria ir para Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos sacerdotes e também dos escribas. A Bíblia diz que Pedro, depois que ouviu isso da parte de Jesus, ele tomou Jesus em parte e começou a dizer a ele que ele deveria ter compaixão de si mesmo e que aquilo jamais aconteceria. Então a Bíblia diz que o Senhor repreendeu a Satanás que falava na boca de Pedro, dizendo que ele não conhecia as coisas dos céus, as coisas de Deus, mas somente tinha discernimento das coisas que é da carne, das coisas que é terrena. Mas para entendermos na profundidade tal repreensão e tal opção condicional de Jesus, nós devemos retornar alguns capítulos para entendermos na íntegra por que que Jesus está falando de cruz, de renúncia e também de seguir. E você vai observar comigo que não dá para fugir disso. Se nós fizermos uma perícope do capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 23, nós vamos conseguir entender por que é que Jesus está dizendo isso para os discípulos. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem é de Bíblia sabe que a partir do versículo 33, a Bíblia diz que o Senhor chega nas bandas de Cesareia de Filipe, e quando ele chega ali, ele faz uma pergunta para os seus discípulos, dizendo para eles: quem é que dizem que eu sou? E os discípulos começaram a informar a Jesus que as falas das pessoas era que ele poderia ser o João Batista, outros diziam que ele poderia ser Elias, outros diziam que ele poderia ser Jeremias ou um dos profetas. E logo o Senhor agora quer que os próprios discípulos definam no seu entendimento quem é ele. E na pergunta de Jesus para os seus discípulos, você percebe que os discípulos, se você olhar com um pouco de sensibilidade, ficam em silêncio. Mas Pedro revela de fato quem é Jesus, não por um posicionamento mental dele, mas com toda certeza por uma revelação dado a ele do Espírito Santo, porque o que ele vai revelar não está ligado no campo terreno. O que Pedro revela está ligado ao campo espiritual, pois quando ele toma a palavra, ele disse: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor começa a moldar a linguagem que alguns versículos estavam no campo terreno para o espiritual, porque ele está dizendo: agora, Pedro, tu não revelaste nem carne nem sangue, porque o que foi dito pelos outros lá acerca da minha pessoa é uma concepção terrena. Agora tu não revelou nem carne e nem revelou sangue, mas revelaste o meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. É incrível que aqui nós conseguimos entender duas revelações profundas acerca da revelação de Pedro e da fala de Jesus. Porque quando Pedro revela quem é Cristo, Cristo revela que agora a igreja nasce. Porque de fato, quando Pedro disse: tu és o Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, e Jesus disse: tu és Pedro, pedra pequena, Petros,
sobre esta pedra que sou eu, que você falou aí, que é o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Nós entendemos aqui duas verdades ao qual revela aonde é que está a força da igreja, aonde é que está a solidez da igreja. Primeiro, na fala de Cristo, na revelação de Pedro, nós entendemos que a igreja, ela pode passar por vendavais, ela pode passar por perseguições, ela pode passar por atribulações, ela pode passar por intempéries. A igreja pode até ser vilipendiada, mas a igreja do Senhor jamais será destruída na face da terra. Ninguém pode apagar com a igreja, ninguém pode destruir a igreja, porque primeiro, a igreja não é revelação divina, a igreja é revelação, a igreja não é revelação terrena, perdão, a igreja é revelação divina. Ou seja, quando Pedro diz revelar-te o meu Pai que estás nos céus, já estava no coração do Pai revelar em Cristo o nascimento da igreja. Ou seja, a igreja de Deus não é uma visão humana, uma visão terrena. Não foi nenhum homem que deitou na cama de barriga cheia e sonhou com a igreja. Não é ninguém que desenhou num papel a igreja. Não é um artífice que escreveu a igreja no papel. A igreja é uma revelação divina. E se ela está na visão de Deus, no coração de Deus, ela pode passar por tudo, ela vai prevalecer, porque ninguém pode acabar e destruir com aquilo que Deus projeta, com aquilo que Deus faz. Segundo, a igreja pode passar por ventos, maremotos, terremotos, a igreja pode passar por pedradas e até por abalos, mas a igreja jamais irá abaixo. Portas de templos podem fechar, pessoas podem sair de dentro da igreja, mas a igreja jamais irá desabar, porque a igreja não está alicerçada no Petros, na pedrinha pequena, no Pedro, como diz a igreja católica. A sapata da igreja está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, ele é a rocha ferida de Merimbá. Jesus é a pedra da esquina, Jesus é a pedra principal, ao ponto de Pedro dizer, na sua primeira carta, Pedro vai dizer que uma pedra foi lançada em Sião, uma pedra escolhida, uma pedra seleta, uma pedra preciosa, e quem nela confia jamais será envergonhada, jamais será envergonhado. Então, você percebe comigo que no decorrer da fala de Pedro, as duas revelações acerca da igreja, e na sequência o Senhor disse, e te digo mais, Pedro, eu te darei autoridade de igreja. Quando ele disse, eu te darei as chaves do reino dos céus, e a porta do inferno jamais prevalecerá contra ela. O que o Senhor está dizendo para Pedro? Que você desligar aqui, será desligado lá. Que você ligar aqui, será ligado lá. Estas chaves do reino dos céus, Deus está dizendo para Pedro, eu estou abrindo para você, através desta autoridade, a porta do reino, a porta para a salvação, a porta para a autoridade como igreja que eu estou te dando. Ou seja, Pedro recebe a autoridade da igreja pela concepção da chave que Deus está dando ele. E o Senhor está dizendo, o que você desligar aqui, eu desligo lá. O que for ligado aqui, será ligado lá. Então, quando Pedro utilizar da autoridade que é dada a ele, os céus entrará em concordância. Quando Pedro utilizar da autoridade que é dada a ele, se for para o sentido negativo, contra alguma órtia, contra o mundo espiritual, os céus vai estar entrando em concordância. Pedro recebeu autoridade de igreja. Eu glorifico que ele recebe autoridade de igreja. Então isso significa que o que Pedro recebeu não ficou retido em Pedro. O que Pedro recebeu é para a igreja do Senhor também. Então,
Eu e você, nós temos autoridade de igreja. Se até hoje você não saber disso, passe a saber que quando você levanta a tua mão e ordena que demônios têm que cair por terra, os céus entram em concordância. Quando você levanta a tua mão e coloca sobre a enfermidade para repreendê-la, os céus entram em concordância. Quando você estende a tua mão, pedindo a Deus que abra uma porta, os céus entram em concordância. Se você levanta a tua mão, pedindo a Deus para intervir em uma situação ao qual o advogado não consegue fazer, o juiz não dá o martelo, o homem influente da terra não resolve, os céus entram em concordância. Então você tem autoridade de igreja para poder profetizar sobre os seus problemas nesta noite. Você tem autoridade de igreja para poder sobressair aos caos que nós temos enfrentado nesses dias odiernos. Mas você vai perceber comigo que Jesus continua dizendo aos discípulos: agora, não diga para ninguém quem sou eu. Agora veja isso, para a igreja de Jesus se tornar forte, para a igreja de Jesus se tornar sólida, para a igreja que ele revelou nele mesmo se torne uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora, ele vai revelar aos discípulos o caminho que ele deve trilhar, o caminho ao qual ele deve seguir. Na sequência ele diz assim: não diga para ninguém que eu sou Cristo. E a partir desse momento o texto diz: e passou a revelar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém. Para quê? Para padecer dos escribas, para padecer dos sacerdotes, para padecer dos principais. E observe bem comigo no texto, que quando o texto fala padecer, o texto está tratando de quê? De sofrimento, de dor, de morte. Para a igreja se tornar poderosa, para a igreja se tornar sólida, para a igreja se tornar vitoriosa, foi necessário que Jesus fosse para Jerusalém, para ser traído, para ser humilhado, para ser cuspido, para ser vilipendiado, passar pelo processo da via dolorosa, aceitar os cravos, espinhas sobre a sua cabeça, o seu lado sendo furado, tomar vinagre no lugar de água, morrer e ressuscitar, para que eu e você nos tornasse igreja forte, para que eu e você nos tornasse igreja vitoriosa. E é interessante que quando você olha para o texto, assim que Jesus revela o fato ao qual ele deveria passar em Jerusalém, o mesmo Pedro que um pouco acima estava influenciado pelo Espírito Santo em revelar quem era Jesus, você percebe que um pouco mais embaixo agora, ele toma esse Cristo, ele toma esse Jesus que está dizendo: tenho que passar pela mão dos escribas, sacerdotes, eu preciso de passar para me sofrer, eu tenho que passar por estas dores. Este Pedro vai tomar a Jesus à parte e vai dizer para Jesus: Senhor, não permita que isto lhe aconteça, isso jamais lhe acontecerá, tenha compaixão de ti mesmo. E você vai perceber que Jesus, induvidado de toda sabedoria e entendido acerca de que quem falava na boca de Pedro não era o próprio Pedro, falou com ele desta forma: Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu ao Satanás que estava falando na boca de Pedro, pois de fato o que o inimigo queria era atrapalhar ou fazer com que Jesus desistisse do caminho do sofrimento, do caminho da via dolorosa, de passasse pelos processos que deveria passar, porque fazendo assim, de fato, a garantia da redenção da humanidade estava nele. Passando por este caminho, ele estava garantindo a minha e a tua eterna redenção e salvação. Agora percebe comigo no texto que é incrível, que parece que a fala de Pedro é boa, porque Pedro está dizendo: não tenha compaixão de ti mesmo. Pedro está dizendo: não permita o teu corpo ser machucado, não permita-se ser traído, não permita-se ser cuspido, julgado sem dever nada. A fala de Pedro parece ser muito boa, a fala de Pedro parece ser muito inteligente, mas Jesus sabia
quem estava falando na boca de Pedro, até porque Jesus estava definindo que quem falava naquele momento não era o próprio Pedro, quem falava naquele momento era o próprio Satanás. E eu aprendo demais aqui com Jesus 3 motivos pelo qual ele repreendeu a Pedro. 3 motivos pelo qual ele repreendeu a Pedro. O primeiro motivo pelo qual Jesus repreendeu a Pedro é para nos ensinar que devemos de fato correr atrás do discernimento, em busca do discernimento, para poder entendermos quando é Deus que está falando e quando é Satanás que está falando, para nós não perdermos. Vou repetir, nós temos que entender que Jesus está ensinando para nós aqui, que nós temos que buscar a fio, de fato, o discernimento, para poder sabermos quando é Satanás que está falando ou quando é o homem que está falando. Por quê, pastor Tiago? Porque tem muita gente perdendo, pensando que está discutindo com a carne, mas está discutindo com o próprio Satanás. Pensando que está discutindo com o homem, mas está discutindo com o próprio Satanás. É incrível o que Jesus está nos ensinando aqui. Observe bem que o texto vai dizer que Jesus disse assim para Pedro. Quando ele fala Pedro, ele está dizendo a pessoa de Pedro. Pedro é uma pessoa, Pedro é um alguém. Mas logo na sequência, ele diz assim: para trás de mim, Satanás. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: Pedro fica, mas tu sai, Satanás. Pedro fica, mas é você que vai sair. Você percebe que Jesus não está repreendendo diretamente a Satanás, pois ele fala primeiro a Pedro. Ele está dizendo Pedro uma pessoa. Ele está dizendo Pedro, e logo na sequência ele está dizendo: para trás de mim, Satanás. Qual que é a proposta? Qual que é a conversa de Jesus? Jesus está dizendo: o Pedro vai ficar, mas é você que tem que bater em retirada, Satanás. O Pedro fica, mas é você que vai embora, Satanás. Porque Jesus está dizendo: eu não vou perder a Pedro, porque eu sei discernir o que fala na boca dele. O Pedro pode ser regenerado, o Pedro pode ser trabalhado, o Pedro pode ser tratado, o Pedro pode entender que há uma segunda chance, o Pedro pode entender que há uma esperança, o Pedro, seu caráter pode ser trabalhado. Aí Jesus está dizendo: quem tem que sair não é Pedro, quem tem que sair é Satanás. Quem tem que ir embora não é Pedro, quem tem que ir embora é Satanás. Está entendendo o que Deus está falando essa noite? Irmão, estamos vivendo uma época que tem muita gente perdendo, e perdendo muito, por falta de discernimento espiritual. Por falta de discernimento espiritual. Querido, a carne não consegue discernir nada. O que discerne é o Espírito. Se você não tiver uma vida espiritual alicerçada com o Pai, no requisito de pedir a Ele que Ele dê o discernimento, obviamente você perde muito. Tem muita gente perdendo casamento por falta de discernimento. Tem muitos pais mandando filhos embora por falta de discernimento. Tem muita gente abandonando o emprego por falta de discernimento. Às vezes ele está olhando e está dizendo: não estou aguentando mais ela, eu não estou aguentando mais ele. É uma briga arriada a semana inteira, é uma briga arriada o mês inteiro, e você diz: já deu, já está na hora de ir embora. Mete o pé, casca fora, pega o que é seu e vai lá. Mas na realidade, talvez você pense que está discutindo com um homem carnal, com um homem natural, mas você está conversando e discutindo com o próprio Satanás, porque o trabalho dele é esse: embolar você de dúvidas ao ponto de você perder alguém que deveria estar e foi embora. Tem muita gente que está perdendo filho porque pensa que está discutindo, aquela rebeldia toda é simplesmente coisa da carne,
coisa do homem, mas às vezes é o diabo que está agindo lá. Tem muita gente que não suporta mais o trabalho e está dizendo: eu vou largar esse emprego, eu vou sair dele, porque aquele rapaz me pega demais no pé, me enche o saco, aquele homem me enche o saco demais, aquela mulher me persegue demais. Mas vou dizer uma coisa para você: às vezes não é ela em si, é o próprio Satanás que está ali para tentar fazer você perder. Jesus me trouxe esta noite aqui para dizer: quem tem que sair não é o marido, quem tem que sair não é a esposa, quem tem que sair é Satanás. Quem tem que sair não é o filho, quem tem que sair não é a filha, quem tem que bater em retirada é Satanás. Não é você que tem que sair daquele emprego, não é. Não é você que tem que sair daquela faculdade, não é. Não é você que tem que sair daquele colégio. Não é você que tem que mudar daquele bairro, mudar daquela casa. Quem tem que sair de lá é aquele Satanás, aquele demônio que está tentando destruir a tua vida, a tua família, teu casamento, os seus filhos. Mas o Espírito de Deus me trouxe esta noite aqui para te dizer: eu estou te munindo de discernimento hoje. Eu vou repetir: eu estou te munindo de discernimento hoje. Se até hoje você tem perdido por falta de discernimento, o Espírito Santo de Deus está te dando discernimento hoje, porque já está na hora de você parar de perder. Eu vou repetir: tem gente aqui perdendo muito por falta de discernimento, mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer que hoje Ele está te dando discernimento para você não perder mais. Aquele homem fica e Satanás vai embora, aquela mulher fica e Satanás vai embora, este emprego e você fica e diabo é que vai embora. O Senhor está dizendo esta noite: te prepara, porque chegou a noite de você parar de perder. Há discernimento de Deus para a tua vida. Há discernimento de Deus para a tua vida. Nós vamos olhar para o texto e nós vamos observar também que quando você olha para o texto, você percebe no texto que a segunda verdade aqui pelo qual Jesus repreende a Pedro é para quê, pastor Tiago? É para nos mostrar que o discernimento de Jesus mostra, você melhor aqui, o discernimento de Jesus nos mostra que o problema de Satanás não era Jesus padecer dos anciões, não era Jesus padecer dos escribas, e não era Jesus padecer dos sacerdotes, não era. O problema do Satanás que estava em Pedro era Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Vou repetir: o problema do diabo era Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Enquanto Jesus está dizendo: tenho que ir padecer dos anciões, eu tenho que padecer dos escribas, eu tenho que padecer muito do sacerdote, o diabo está quietinho no corpo de Pedro. Mas só foi Jesus disser: ao terceiro dia ressuscitarei. O diabo, mão no braço de Jesus, e disse: não permita que isso te aconteça, tende compaixão de ti mesmo. A conversa do diabo é: não passe pelo caminho do propósito, corta atalho, pula o muro, vai pela janela. Aí Jesus está dizendo: Satanás, eu não vou cortar atalho. Satanás, eu não vou dar volta no propósito. Eu sei que o caminho que eu tenho que seguir dói. Eu sei que o caminho que eu tenho que seguir, eu serei traído, eu serei cuspido. No caminho em que eu vou ter que passar, tomarei chicotada. O caminho que eu vou ter que passar tem coroa de espinho. No caminho que eu tenho que passar, quando eu for ser ferido, as ovelhas vão se dispersar. Só que tem uma coisa, Satanás, eu estou te repreendendo, porque eu prefiro aceitar o caminho, o propósito que Ele tem para mim com dor, porque eu sei que ainda passando por tudo isso, haverá vitória no final. E qual é a vitória? A vitória é ressurreição ao terceiro dia. Ressurreição ao terceiro dia. Aqui já quebra essa conversa fiada de alguém dizer que quando ele morreu, o inferno fez festa. Que quando ele morreu, houve batuque, houve a festa do inferno. O diabo diz: agora venci. Não, senhor. O medo de Satanás era Jesus morrer e ressuscitar, porque ele sabia que o poder da vida e da morte estava sobre
sobre o seu controle. Jesus está dizendo: ninguém toma minha vida, é eu mesmo que a dou, e depois eu pego ela de volta. O diabo sabia muito bem dessa verdade. É por isso que ele não queria que Jesus Cristo fosse para Jerusalém. Escuta o que Deus está falando esta noite aqui. Parou para perceber que a trajetória de Jesus era de dor, que a trajetória de Jesus Cristo era de alguém traindo, que a trajetória de Jesus Cristo é pagar o que não devia, a trajetória de Jesus Cristo era sofrer por amargura, mas no final da trajetória havia uma grande vitória. Pois é, escuta o que Deus está falando esta noite aqui. Aceita o sofrimento, minha irmã. Aceita o sofrimento, meu irmão, porque nem sempre Jesus terá para você um caminho até a vitória, um caminho de palmilhar em nuvens, um caminho de suquinho, um caminho de muitas vitórias e tapinhas nas costas, até você chegar ao ápice da vitória. Haverá momentos que Deus vai te colocar num caminho de traição, Deus vai te colocar num caminho de dor, Deus vai te colocar num caminho de sofrimento, mas eu te garanto esta noite aqui, que cada passo que você der neste caminho, você vai ganhar experiências. Cada passo que você caminhar neste caminho, você se tornará mais forte do que nunca. E cada passo que você tiver nesse caminho, talvez alguém vai apontar o dedo e vai dizer: ela vai morrer no meio do caminho, ele vai morrer no meio do caminho. Cada passo que você der, talvez alguém vai dizer: ela não aguenta chegar no final. E quando você estiver trilhando por esse caminho de dor, por esse caminho de traição, por esse caminho de sofrimento, ao qual todo mundo estiver pensando que o final dele é enterro, que o final dele é morte, sabe o que vai acontecer? Terceiro dia. Sabe o que vai acontecer? Vitória. É isso que Deus está falando esta noite aqui. Não corte atalho. Ainda que está doendo, permaneça. Ainda que está doendo, prevaleça. Ainda que está doendo, fique firme. E se alguém aparecer no meio e dizer: não vai por aí porque dói, não vai por aí porque machuca, não vai por aí porque é difícil, talvez não seja alguém sanamente em sã consciência. Pode ser alguém usado por Satanás para tentar fazer você cortar atalho, para fazer você pular o caminho. Mas vai trilhando aí chorando mesmo, vai trilhando aí doendo mesmo, mas depois de todo esse sofrimento, você vai poder glorificar a Deus pela grande vitória que Deus vai te dar, pela bênção que Deus vai conceder para a tua vida. O diabo quer que você corta atalho, mas não corta atalho, não força porta, não, Senhor, permaneça no caminho do sofrimento, mas no final do caminho do sofrimento, prepara para fazer o hino cantar o hino do agradecimento, prepara para poder fazer o culto do agradecimento, prepara para ajoelhar e levantar as mãos para cima e dizer: muito obrigado. Está doendo agora, mas vai passar. Está machucando agora, mas vai passar. Está difícil agora, mas vai passar. Passe por esse caminho não pensando nas dores do momento, passe por esse caminho pensando que lá na frente há uma grande vitória de Deus preparada para a tua vida. Passa pelo caminho acreditando que haverá uma grande vitória. Você vai perceber comigo que em terceiro lugar, porque Jesus repreendeu a Pedro, para poder mostrar repreendeu a Satanás que estava em Pedro, para poder nos ensinar mais uma coisa. Ensinar o que, pastor Tiago? Jesus está mostrando para mim